Olá, galera. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Ah, o nosso grupo, né, que é formado por eu e a Nayara e o José Lucas, ficamos com o tema Geração de novos híbridos por cruzamento entre cepas de leveduras de baixa fermentação. Próximo, Nayara. Nosso artigo, né, nosso slide ficou dividido entre a introdução, materiais e métodos, discussão e resultado, conclusão, e a capa do artigo. A geração de novos híbridos por cruzamento entre cepas de leveduras de baixa fermentação, como eu disse, é o nosso tema. Então, foi desse artigo aí que a gente tirou todo o método trabalhado. Bom, vamos começar com a introdução. A diversidade genética da levedura de baixa fermentação de classificação como a Saccharomyces pastorianos é pobre porque as cepas estão restritamente a alguns grupos geneticamente distintos. A mestiçagem cruzada é um tipo de abordagem eficaz para construir novos estípios de levedura, mas é difícil por causa da ineficiência para obter células componentes de levedura de fermentação de fundo, que é o MCC. Ao utilizar, essas mutantes feromonas de acasalamento, isolamos anteriormente vários segregantes meióticos competentes de duas estípios de levedura de fermentação de fundo. Alta produção de acetato de isoamilo, que é o KY1247, e a baixa produção do diacetilo, que é o KY2645. Aqui construímos novos híbridos não geneticamente modificados com as características preferíveis de ambos os pares através de cruzamento dessas cepas de baixa fermentação durante todo o tempo restante. 16 segregantes meióticos do tipo segregantes do meiótico do tipo azinhazin de KY1247 foram misturados em células parecidas com os zigotos e foram isolados através de micromanipulação. No total, foram obtidos 149 híbridos, verificados através do exame de poliformismo conhecido de nucleotídeos únicos, que é SNP, entre outros tipos parentais. Um teste, de esporulação mostrou que alguns híbridos eram capazes de esporular. Além disso, testes de fermentação num tubo de ensaio e numa planta piloto identificar, dois híbridos com níveis de produção de acetato de isoamilo e de acetilo, que eram quase a mesma coisa do KY1247 e do KY2645. E ambos estes, eles produziam cervejas satisfatórias em termos de sabor, flavor e de qualidade, comparável com a produzida pelas estípios parentais. Coletivamente, os resultados eles sugerem que o cruzamento entre os estípios de levedura de fermentação de fundo tem potencial para aumentar a diversidade de estípios de levedura disponível para o fábrico de cerveja. E o método de isolamento de MCC proporcionou um enorme avanço de cruzamento de leveduras de fermentação de fundo sem utilizar técnicas de combinação de DNA. Próximo. Bom, as leveduras de fermentação de fundo, classificadas como Saccharomyces pastorianus, ela é um híbrido interespecífico da Saccharomyces cerevisiae e da Saccharomyces eubayanus. Pensa-se que essa hibridação ela tem ocorrido na Baviera durante o século XV e XVI, mas isso não é uma notícia confirmada, né? Além disso, essas estípios de leveduras de fermentação de fundo, elas evoluíram de alguns antepassados para cá, geneticamente distintos através da acumulação de genes, de mutações. Por consequente, essas estípios de leveduras, elas também estão relacionadas, de fermentação de fundo, são altamente utilizadas na indústria cervejeira, onde estão intimamente relacionadas à exibição e exibem pouca genética ou diversidade fenótipica.
A mestiçagem ela é outra abordagem eficaz para a expansão da diversidade genética. Ela facilita a construção de novas estípios de leveduras, como características preferenciais de múltiplas estípios parentais por hibridação sexual. Foi relatado que essa mestiçagem também de cepas industriais como as do padeiro, aledo, saquê e cepas de leveduras de vinho, elas também têm sido aplicadas com sucesso, né, nessas cepas de leveduras. Recentemente, a fermentação de fundo de novos híbridos da Saccharomyces cerevisiae e da Saccharomyces eubayanus, elas foram coestruturadas. Ou seja, além disso, os autores, né, eles isolaram segregamente meióticos do tipo A em uma estipe fermentadora de fundo e construíram híbridos iguais às estipes parentais que eu tinha comunicado antes. O cruzamento dessas leveduras ele depende do acasalamento entre as cepas do tipo A e A. No entanto, é relativamente ineficiente e laborioso, né? Obter essas células competentes para o acasalamento dessas leveduras. Porque a maioria dessas cepas, elas esporulam mal e apenas uma pequena proporção desses esporos, eles germinam. Então, é bem difícil, né, germinar todo. E isso acaba prejudicando esse cruzamento. Mas o resultado, né, como resultado, o cruzamento entre essas estirpes, ela provou ser praticamente impossível. Então, é bem complicado. Usando esse método, isolando com sucesso a A/A tipo e a A/A-, tipos segregantes meióticos, igual o Lucas tinha falado, derivado dessas estirpes é de fundo da KY1247 e da KY2345, respectivamente. A KY2645, ela produz níveis mais baixos de acetato de isoamilo, ou seja, ela é responsável por uma espécie de banana flavor, que é valorizada na cerveja, no vinho e no saquê. Por outro lado, a Y1247, ela produz níveis mais elevados de acetato de isoamilo, e a sua temperatura ótima de fermentação é de cerca de 12 graus. Ela produz níveis mais elevados de acetilo e é difícil para encurtar o período do fábrico da cerveja utilizando esse tipo. Agora a gente vai falar sobre os materiais e métodos, e eu vou falar dos materiais que a gente usou, que foram usados, né? Aí tem a tabela que ela foi dividida entre a tensão, no tipo de descrição, o ploide e a fonte. Neles são todos derivados do KY1247 e o KY2645, né? Que estão localizados na parte da tensão, né? Que tem o KY, o inicial vai ser o KY1247, o KY2645, segregantes meióticos de KY1247, segregante meiótico de KY26, o OT155, OT128, OT234 e o OT240, em que os fenotipos deles são descritos do lado, em que o primeiro são cepas de baixa fermentação, assim como o segundo. Ambos são tetraploide e a cultura de estoque. Já na parte dos segregantes, são do tipo do meiótipo de KY1247, a razão do tipo, né, que é o tipo, diploide, e a fonte é 26. O segregante meiótipo do KY2645 é azinho, tipo diploide também, né? E 26 a sua fonte. O OT155 é a razão do tipo segregante meiótico do tipo KY1247, que também é diploide e de fonte 26. O OT é a razão do tipo segregante meiótico de KY2645, que também é diploide e de fonte 26. O OT234, híbrido de baixa fermentação, ele é tetraploide e este ainda em estudo, né? A fonte dele ainda se encontra em estudo. Assim também como o OT240, que além de a hibridação dele é de baixa fermentação, também é tetraploide e este também se encontra em estudo. As estípes elas foram cultivadas, né, todas
em 20 graus em meio YPD, a 1% de extrato de levedura, com 2% de peptona, 2% de glucose, contendo 2% de algar, que se usa quando necessário. Próximo. O método. Para o teste piloto da fermentação em escala vegetal, né, daqui em diante a escala piloto, todo o mosto do malte ele foi preparado por um método padrão de esmagamento por infusão. Ou seja, o final da densidade do mosto foi de 12,4, né? E a esporulação ela foi realizada em meio de acetato, 1% do acetato de potássio e 0,1% do extrato de levedura. Depois a construção das células meióticas híbridas A tipo KY1247 e a A/A tipo KY2645, elas foram misturadas em meio YPD e incubadas a 20 graus durante 24 horas. Essas células, presumivelmente zigotos, elas foram recolhidas por micromanipulação, usando o pico-peptide, em meio YPD fresco e incubadas a 20 graus durante 48 horas, além dessas 24 que eu já tinha falado. Depois que ele fez esse processo de inoculação e cultivo, ele e cultivo ter sido repetido por 3 vezes, né, foi feita triplicada, as células elas foram espalhadas em placas de YPD para isolar colônias derivadas das células únicas. Essas estirpes, dessas colônias, elas foram ainda analisadas por reação em cadeia de polimerase, né, que é a PCR, e análise da sequência de DNA descrita abaixo para determinar se eles eram híbridos. Essa PCR é a análise de sequência do DNA. Esse DNA genômico de levedura ele foi extraído utilizando esse equipamento aí. Ainda, né, sobre os métodos, os primários utilizados foram 50, né? Antes que 30 para amplificação de uma parte da Saccharomyces do tipo LDS1 e as consequências nucleóticas da amplificação dos DNAs foram determinadas utilizando um terminador V3, né? No caso vai ser o Big Die, de acordo com os manuais do fabricante. Os dados da sequência em formato de onde elas foram analisadas com software de ATGC, um único poliformismo do nucleotídico SNP esteve presente na posição beta-530 em SC-LDS1 entre K1 1247 e KY 2645. As células elas tinham um CT SNP que foram julgadas como híbridos de K1, KY1247 e KY2645. A análise citométrica do fluxo contendo os DNAs por flocciometria, como anteriormente reportado, né, por frequências de esporulação das células que foram incubadas em meio de acetato durante 7, 10 dias em 20 graus com agitação vigorosa. A frequência da esporulação ela foi determinada microscopicamente após a contagem do número de ACI, né, numa população total de células de pelo menos 100. E esses testes de fermentação em pequenas escalas para análise, para analisar, né, a produção de acetilo foi realizado em tubos de ensaio, como segue, né? E as células de levedura elas foram estaticamente pré-incubadas em meio YPD10 em 20 graus durante 6 dias. Essas células de leveduras recolhidas elas foram transferidas para 6 ml de malte spray de 12,4% num tubo de ensaio incubado estaticamente
em 20 graus durante 40 horas. O teste de fermentação em pequena escala, para analisar o status aparente da produção de acetato de isoamilo, ela foi realizada da seguinte forma. A célula de levedura elas foram pré-incubadas estaticamente no meio YPD10, como foi dito, né, a 20 graus durante 5 dias. E as células de leveduras recolhidas elas foram transferidas para 30 ml de 12,4% do malte spray num tubo de ensaio de fermentação que foi realizada a 20 graus durante 7 dias. Sobrenandantes, né, filtradas sobre testados para diacetilo extratos, aparentemente acetato de isoamil, a estirpe KY2645 ela foi cultivada como controle de cada teste utilizado como padrão interno para normalizar todos os dados de fermentação. Ou seja, as medições experientes do diacetilo e de acetato de isamilos, elas foram relatadas em relação à quantidade formada por KY26, né? 45, no mesmo teste de fermentação. Então, esses testes, eles foram... esses testes de fermentação foram mais pequenos à escala piloto e foi realizado da seguinte forma. As células de levedura elas foram pré-incubadas estaticamente em 15 graus durante 7 dias e a levedura recolhida elas foram transferidas para os moldes gasificados, como aqui é mostrado, de 12 de 20 litros para uma concentração de células de 1,2 vezes 107 células por ml. A fermentação foi realizada durante 7 dias, né, em 12 graus, para KY1247 e 16 graus, para KY2645, e híbridos para selecionar os estilos adequados para fermentação acelerada. Os sobrenandantes, né, de filtração, eles foram testados para diacetilos isoamilacetato. Os testes de fermentação em maior escala foi realizado da seguinte forma. As células de leveduras elas foram pré-incubadas estaticamente em um moço de 15 graus durante 7 dias, e essas células de leveduras elas foram recolhidas, né, e foi transferidas para um mosto aerado de 250 litros, concentração inicial de células de 1,2 por 107 células por mililitro. E a fermentação ela foi realizada durante 7 dias em 12 graus para que KY1247 e 16 graus para KY2645 do OT234 e OT240. Outras análises outras análises, né, o diacetil e o acetato de isamilo, eles foram medidos por meio padrão, estabelecido pela Brewery Convention do Japão. E esse status, aparentemente, ele foi determinado utilizando um sistema analisador de cerveja alcoólise. Próximo, Nayara. Aqui nós vamos falar um pouquinho dos resultados. Aqui você tem a tabela que o José Lucas já tinha falado, né? Que é a capacidade de fermentação, a formação de acetilo e acetato de isoamilo de segregantes meióticos a fim de gerar uma fermentação de fundo. Aí aqui estão todos, estão o KY1247, o KY2647, o segregante meiótico do KY1247, o segregante meiótico do KY2645, a OT155, OT28, OT234 e a OT240. E aqui você tem a figura 1, que é um esboço desse cruzamento entre as estirpes de leveduras de fermentação de fundo, né? Onde você tem a KY2645 produzindo, né, o acetil, produção de acetilo, tem um meiótico segregante, ela se liga a esse meiótico segregante formando 16. E a mesma coisa com a 1247, só que formando 12, quando ela se liga a esse meiótico segregante. Ainda sobre os resultados, né? O processo de cruzamento ele é delineado, como anteriormente relatado, que os segregantes do tipo A
e o tipo A em meióticos, eles foram isolados de KY2645 e KY1246, né? Onde foram gerados 149 híbridos através de cruzamento de 16 estirpes do tipo Azinhazin, né? A, de KY2645 e 12 estirpes do tipo A, né? Azinho, de KY1246. Desses 149 híbridos, dois eles foram selecionados após avaliação da produção de acetato de isoamil e de acetilo e outras propriedades cervejeiras, né? Como detalhe é mostrar e que o gráfico, né, que é representado pela figura 2, ele tem como características cervejeiras, né, dos segregantes meióticos, mostra que o A, né, que é extrato aparente, uma escala de 30 ml. O B é a produção de diacetilo, numa escala de 6 ml. E o C também, numa escala de 30 ml de acetato de isoamil. Esses em teste de fermentação, né, no caso, eles foram de pequena escala. E no diacetilo e o acetato de isoamil, eles são relatadas concentrações relativa à produção na STIP KY2645. Nos resultados, os dados são meios de 2 ou 3 experiências independentes, né? E as barras dos erros indicam os desvios padrões, igual foi mostrado na figura 1. A tensão de levedura, que produz níveis mais elevados de acetato de isoamilo e níveis mais baixos de diacetilo, tentando cruzar as tensões do KY1247 e o KY2645 para integrar as suas características de fabricação de cerveja, como mostrado na figura 1. Embora alguns desses segregantes meióticos do KY1247 e o KY2645 tenham mostrado uma capacidade de fermentação boa, né? Não, uma capacidade de fermentação relativamente inferior, os outros mostram uma capacidade de fermentação quase igual à dos seus pais. Ou seja, em contraste, os níveis de produção de acetato de isoamilo eles foram mais baixos para muitos segregantes meióticos da KY1247 do que para os seus progenitores, que, embora alguns segregantes meióticos tenham produzido níveis tão elevados dessa mesma. A construção de híbridos, então, elas foram gerando híbridos através da mistura do AA, do Azinho tipo, barra tipo, e o Azinho barra tipo de segregantes meióticos e isolamento de potenciais zigotos usando micromanipulação. Ou seja, para confirmar se eram de fato, né, esses híbridos, investigando se transportavam genes derivados tanto da KY1247 como da KY2645 Saccharomyces pastorianus. Tem 2 conjuntos de genoma do tipo Saccharomyces cerevisiae, tipo 3. Verificamos que um único poliformismo nucleotídico entre essas duas, né, estava presente no gene SCLDSI, né, e a L018C. A região ela foi amplificada pela PCR sequenciada e analisada pela presença de poliformismo, como mostrado na figura seguinte. A figura 3, né, ela mostra a construção de híbridos, né, onde que A mostra as células segregantes do meiótico do tipo Azinho de KY2645 e os segregantes meióticos do tipo Azinho de KY1247, que foram misturadas e células parecidas com os zigotos, elas foram isoladas através de micromanipulação. A barra, né, de escama de 10 milímetros, B
né? A parte B, ela mostra um genes com um SNP, conhecido como KY1247, KY2645, que foi sequenciado em candidatos de híbridos para verificar a presença do poliformismo. Na parte C, já mostra uma análise citométrica de fluxo do híbrido, né? OT240 e das suas estirpes parentais. O OT240, ele é um híbrido do OT155 e do OT128, que eles são segregantes no meio óptico de KY1247 e do KY2645, que respectivamente essas células elas foram cultivadas em um meio YPD do FXED, coradas com um iodeto de propídio e submetidas à citometria flow. O conteúdo, né, do DNA, ele foi determinado subtraindo o valor do FL1, H, no eixo horizontal, e das células G1, do valor das células G2 sobre M. E a parte D mostra a capacidade de esporulação dos híbridos, né? A capacidade de esporulação de 20 híbridos selecionados a partir dos 149, né, que foram avaliados. E ali a barra de no caso, numa barra de escala de 10 milímetros. Bom, aqui nos resultados nós temos alguns tipos de leveduras que elas foram consideradas como híbridas pela análise de SNPS, que foram analisadas mais aprofundadamente para determinar o seu conteúdo de DNA nucleico, né? Como vocês estão vendo aqui na tabela, nós tivemos os valores, né, tanto da KY1247 como da KY2645, perdão, da OT240, OT155 e OT28. E não teve muita discrepância assim, de valor. Além disso, foi investigado a capacidade de ulacionismo desportivo de 20 híbridos, né? A sequência livre de exploração dessa KY1247 da KY2345, ela foi encontrada em cerca de 30% e 5%, respectivamente. Então, teve uma discrepância grande de porcentagem aí. Mas a exploração ela não foi observada nos seus segregadores meióticos, né? Bom, ainda sobre os resultados, né? A produção de acetato de acetilo e do zoamil pelos híbridos, para examinar a produção de acetato de zoamil e de acetilo pelos híbridos, foram realizados testes de fermentação, né, em pequena escala. No caso, foram 30 ml para o acetato de zoamil e 6 ml para o de acetilo, para que as estirpes parentais de KY1247 e KY2645 e os 149 híbridos utilizando o malte spray, né, os níveis de produção dos acetilos foram inferiores para a maioria dos híbridos do que para o KY1247. E alguns híbridos eles produziram tão pouco de acetilo como o KY2645. No caso, os níveis de produção de acetato de isomídeos, eles foram baixos para a maioria dos híbridos do que para o KY1247 nas condições de fermentação. Embora muitos híbridos eles tenham produzido níveis mais elevados de acetato de isoamilo do que o KY2645. Então, igual mostra nessas imagens aí, né, que se for levar em consideração uma melhor capacidade de fermentação produzindo níveis mais elevados de acetato de isoamilo, os níveis mais baixos de acetil de forma abrangente, né, quando selecionado 23 híbridos para uma análise mais profunda, depois eles foram efetuados testes para que essa escala piloto, né, de 20
litros para examinar a produção de acetato de amilo, utilizando todos o moço de malte, né? Que para avaliar nas condições próximas à produção industrial e selecionar híbridos adequados para fermentação acelerada, né? Uma fermentação que foi realizada em 16 graus para KY 2645 e híbridos, né? E o em 12 graus para KY 1247, nossa, em teste de fermentação em escala de piloto. No caso, né, essa figura ela mostra que a produção do acetato desamil de acetilo por chips híbridos, né, onde que o A, o tipo gráfico, né, podemos dizer A, ele mostra a produção do acetato de isoamilo na escala de 30 ml e o de acetilo na escala de 6 ml. Em ensaios de fermentação em pequena escala, em todos os testes eles foram relatados concentrações relativas à produção de chip KY 2645. Os valores eles foram calculados a partir das medidas de 2 ou 3 experiências condependentes, né? Os círculos fechados mostram que 23 desses livros eles foram selecionados para 20 litros à escala piloto. Pode passar, Nayara. Ainda em resultado, considerando uma melhor capacidade de fermentação, produzindo níveis mais elevados de acetato, de isoamilo e níveis mais baixos de acetilo de forma abrangente, selecionaram 23 híbridos para uma análise mais aprofundada, né? Exceto para duas estirpes. Todos os híbridos eles produziram níveis mais elevados de acetato de isoamilo do que o KY2647, né? Selecionando o OT 240 como estipe reprodutor desse acetato de isoamilo mais elevado, o OT 234 como a segunda mais elevada para análises posteriores. Embora não tenha sido observada uma tendência clara, os híbridos de segregantes meióticos que produziram elevados níveis, que produziram níveis mais elevados de acetato, de isoamilo, também tenderam a produzir níveis mais elevados deste composto. Pode ir, Lucas. Desculpa. O desempenho de fermentação dos híbridos selecionados numa instalação do piloto de 250 litros para investigar se seu desempenho, né, ele em grande escala era mais preciso, as estirpes híbridas OT240 e OT234 e as estirpes parentais KY1247 e a KY2645, elas foram comparadas em teste de fermentação à escala piloto de 250 litros, usando todo o moço do malte, né? Embora seu consumo de açúcar ela tenha sido ligeiramente assim mais lento em comparação com outros estilos parentais como a KY1247 e a KY2645, a fermentação ainda foi concluída após 7 dias. Então, a OT234 e OT240, elas produziram tão pouco de acetilo como a KY2645, e tanto o acetato de isoamilo como a KY1247. Então, ambas as estirpes híbridas, elas produziram também cervejas satisfatórias em termos de, como já foi dito, na questão do sabor, do flavor, qualidade geral, né? Que comparável com a produzidas pelas chips KY1247 e a KY2645, foram construídos todo construído com sucesso, né? Que os híbridos eles conseguiram atingir isso, né? Com características desejáveis de ambos os progenitores, como é mostrado aí nos gráficos, né? Que essas características de fermentação dos híbridos em testes de fermentação de escala piloto 250 litros compararam que o extrato aparente, como é mostrado no A, que a produção
ele mostra o acetato de isoamilo, e a parte C mostra os ERTIPs, né, entre os ERTIPs híbridos, né, que vai ser a OT234 e a OT240, e os parentais, né, que é a KY1247 e a KY2645, todas essas no teste de fermentação, né, a 250 litros. Bom, agora a parte de discussão. O objetivo presente no estudo desse artigo era gerar novos híbridos, né, como a gente já tinha falado no começo do artigo, com características cervejeiras herdadas de ambas as estirpes parentais, através do cruzamento entre estirpes de levedura de fermentação de fundo para expandir essa diversidade genética. De fato, conseguimos reproduzir híbridos de carro produzindo as características preferidas de ambos os progenitores, nomeadamente maior produção de acetato de isoamil e menor produção de acetilo. Mais tarde, essas propriedades elas foram também confirmadas num ensaio à escala piloto de 250 litros, que foi o que o Lucas tinha falado anteriormente, né? E a cerveja fabricada pelos híbridos, elas foram satisfatórias em termos de gosto, flavor e qualidade gerais, igual o Lucas já tinha falado também. A mestiçagem, ela é uma abordagem eficaz para integrar as propriedades preferenciais de duas estirpes parentais em células híbridas, tendo sido previamente aplicada a essas estirpes de leveduras de fermentação de fundo. Por exemplo, nós temos que melhoram a resistência ao estresse de uma estirpe de levedura de fermentação de fundo através do cruzamento com uma estirpe de levedura de alê, igual a gente já tinha falado anteriormente. Deste modo, um progenitor de cruzamento que não seja levedura de fermentação de fundo, ela pode ser utilizado para introduzir eficazmente uma característica na levedura de fermentação, né? Que normalmente ela não possui. Como demonstrado também, é importante selecionar estirpes parentais adequadas para esse cruzamento, dependendo do seu objetivo, porque se você seleciona uma errada ou uma que não vai casar com esse cruzamento, pode dar totalmente errado o seu trabalho. O método que desenvolveu anteriormente para isolar essas CCMS tornou possível e eficaz obter esses híbridos de levedura de fermentação de fundo no presente estudo. Contudo, há espaço para melhorias no processo e avaliação, né? No processo de avaliação e seleção, desculpa. Lucas. Conclusão. Então, em conclusão, né, o cruzamento entre as leveduras, o casamento entre as leveduras de fermentação de fundo permite a construção de novos estirpes de levedura com as características preferidas das suas estirpes parentais. O nosso método de isolamento do MCC será uma ferramenta útil e poderosa para a eficiência de cruzamento e expansão da diversidade genética de leveduras de fermentação de fundo sem utilizar as técnicas de recombinação de DNA. Então, né, o objetivo foi gerar um novo híbrido, né, os novos híbridos com características cervejeiras preferenciais herdadas de ambas as estirpes parentais, né? Eram cruzamentos de leveduras de fermentação que tinham a necessidade de expandir a diversidade genética, né? Então, foi utilizados os estirpes KY1247 e a 2645, que teve o objetivo de gerar uma nova estirpe de levedura com a função de fermentar de fundo a fermentação acelerada, né? Para produzir tanto os altos níveis de acetato de isoamilo como os baixos níveis de diacetilo. Então, este relatório, né, esse conclusão, né, ela tem como finalidade a geração de híbridos não geneticamente modificados, né, mas com características preferenciais de ambos os protogenes através do cruzamento entre elas, né, entre duas tipos de fermentação de fundo. Então, abordar, né, relatar e fazer com que
né, que avança uma criação clássica de leveduras na indústria cervejeira. Então, essa era a finalidade do nosso tema. Sim, e também, em virtude desse cruzamento, não ter a recombinação, né? Não ter, igual falou, não tem a parte da recombinação de DNA, mas tem uma mutação para esse melhoramento dessa, dessa fermentação, né? Para um melhoramento desse processo, que é o processo cervejeiro. Aqui está a nossa referência, né? E o nosso muito obrigado.